Olá, irmãos! Mais uma vez, Deus nos permitiu estarmos aqui juntos. E hoje eu quero falar sobre um assunto que tem como tema: diante de situações difíceis. Diante de situações difíceis. Mais cedo ou mais tarde, todos nós passaremos por situações. Algumas um tanto mais fáceis, outras situações um tanto mais difíceis. Mas como devemos agir, proceder diante de uma situação? Eu quero falar baseado na vida de um homem na Bíblia que teve diante de si uma situação muito difícil e que possamos aprender com ele como agir diante de uma situação. Vamos falar sobre José, no momento que Maria se achou grávida do Espírito Santo. Que situação que ele enfrentou naquele momento. Por isso eu peço aos irmãos que abram lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Evangelho segundo Mateus capítulo 1. Iremos ler a partir do versículo 18 até o versículo 25. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus, Cristo, foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Bendito Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse dia e por mais essa oportunidade de ouvirmos a pregação da tua bendita palavra. Peço, Senhor, que me use na transmissão dela. Vamos falar sobre assuntos um pouco difíceis, que o teu Santo Espírito possa nos direcionar, ó Pai. Perdoe nossos pecados e nossas falhas. Em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Diante de situações difíceis. Que situação essa que José tinha diante de si nesse momento aqui? José com Maria. Maria comprometida a se casar com José, e de repente José percebe que Maria, a mulher que ele estava comprometido, se acha grávida. Até então José não sabia que essa gravidez foi fruto da ação do Espírito Santo, era o plano de Deus. Até então ele não sabia, mas que situação! Ele pensou nesse momento que era traição, uma infidelidade da parte de Maria. E como José agiu então diante dessa situação? Podemos ver primeiramente que José quis agir diante dessa situação difícil, agir com base na justiça. Ele queria ser justo. Veja comigo o versículo 19, o que diz: Então José, seu marido, sendo justo. José era um homem justo e quis agir com justiça. José quis fazer, irmãos, o que era certo. José quis agir conforme a lei de Deus. E é assim, irmãos, que devemos agir, proceder diante de qualquer situação também. Quer seja fácil, quer seja difícil. Precisamos ter em mente agir com base na justiça. Na justiça das leis dos homens, mas principalmente
da justiça de Deus. Mas como José agiu com justiça se ele tentou deixar Maria secretamente? Como foi isso? Precisamos, irmãos, ver então para entendermos a situação que José se encontrava com Maria até nesse momento. Vemos no versículo 18 a situação de José com Maria. Veja comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Veja que o texto diz que Maria e José estavam desposados. Então precisamos entender o que é isso. O que é desposamento? Desposamento era um período que vinha antes do casamento propriamente dito, da união mesmo. E durava na faixa de 1 ano, esse período de desposamento. E uma das finalidades de durar esse período é para provar a pureza da mulher. Mas como funcionava? Entre os judeus, os votos de casamento se faziam antes da união do casamento propriamente dito. Hoje, na nossa cultura, os votos de casamento é feito ali no momento do casamento, não é verdade? Mas entre os judeus não era assim. Era feito antes, um período mais ou menos um ano mais ou menos antes do casamento propriamente dito, se fazia os votos de casamento. Mas como acontecia? Primeiro, as duas famílias, elas se uniam e concordavam com essa união. E até era negociado aquele dote que era dado por causa da noiva. E depois que eles concordavam com tudo, era feita uma proclamação pública e o casal ficavam comprometidos. Eles ficavam comprometidos diante da sociedade que iriam casar mesmo. E diante da sociedade, depois desses votos, eles já eram vistos diante da sociedade como marido e mulher mesmo. Por isso, no versículo 19 diz assim: então José, seu marido. José foi chamado marido de Maria, e no versículo 19 fala que eles eram desposados, porque diante da sociedade eles já eram vistos como um casal, mas eles não agiam como um casal. Exemplo, eles não moravam na mesma casa nesse período de desposamento. Cada um morava na casa dos seus pais, tanto o homem quanto a mulher. E nesse período eles também não tinham relação sexual. E é por isso que no versículo 18 fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem. Porque nesse período eles não ficavam juntos, tá bom? Mas essa união, esse comprometimento, uma vez feita, não podia ser quebrada, não podia ser mais anulada. Era um compromisso que eles iriam ficar juntos mesmo, que eles iriam casar, não podia ser mais anulada. Só tinha duas exceções que poderiam quebrar essa união. Primeiro, a morte de uma das partes. Aí quebrava essa união. O segundo, pelo um divórcio. E é nesse momento, irmãos, que vamos entender quando a Bíblia fala sobre divórcio. Peço aos irmãos que prestem muito atenção nisso. A palavra diz em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, sobre o divórcio. Diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, falhar uma carta de repúdio, que é o divórcio, e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Só que esse versículo causou muita confusão. Muitos judeus queriam divorciar da sua esposa por causa desse versículo. Só que eles alegavam por qualquer motivo. E não é assim, vamos entender esse versículo. Mas hoje também muitos cristãos
querem se divorciar, alegando que na Bíblia há divórcio. Então, irmãos, precisamos entender quando a Bíblia diz aqui sobre o divórcio. A melhor forma de entendermos quando a Bíblia fala aqui sobre o divórcio nessa passagem é vendo o que Jesus ensinou. A melhor pessoa para nos ensinar foi Jesus Cristo. Jesus trata aqui no Evangelho de Mateus 2 vezes sobre o divórcio. Primeiro, em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, e também no capítulo 19. E eu peço aos irmãos que abram lá no capítulo 19. Mateus aqui, capítulo 19. Só vai um pouquinho mais para frente. Capítulo 19. O que aconteceu? Alguns judeus interrogaram Jesus sobre esse assunto. Especificamente os fariseus. Eles queriam tentar Jesus. E Jesus ele ensina então sobre isso. Veja comigo, Mateus 19 a partir do versículo 1. Diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Perceba que eles falaram por qualquer motivo, porque isso estava uma prática. Os judeus queriam divorciar de suas esposas por qualquer motivo. Então Jesus ele vai falar desse assunto. Veja comigo, versículo 4. Ele, porém, Jesus no caso, porém respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Veja que Cristo acabou com essa questão de divórcio. Não separe o homem. Veja que Cristo levou lá no princípio, quando Deus falou lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, Jesus cita aqui novamente. No princípio, o plano de Deus, irmãos, para o casamento é nunca separar. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, irmãos, essa questão de divórcio, a palavra de Deus é não separar. Mas aí os judeus tocaram no assunto do que Moisés falou ali em Deuteronômio 24, versículo 1. Veja comigo, versículo 7. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Veja que eles tocaram nesse assunto, que hoje muitas pessoas traz uma confusão ainda. Então Jesus vai explicar. Veja comigo o versículo 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Veja que Cristo voltou, falou de novo sobre esse assunto no princípio. No princípio, Deus fez para nunca se separar o homem da sua mulher. Mas então, e Jesus diz, ele explica sobre essa questão de Moisés pela dureza do coração. Mas Jesus vai explicar então qual foi essa situação que Moisés permitiu, pela dureza do coração ainda. Versículo 9, veja comigo. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Irmãos, Jesus explicou essa situação que Moisés disse com um jogo de palavras aqui. Veja que Jesus falou sobre fornicação e adultério. Essas palavras são diferentes. Fornicação é uma relação sexual que uma pessoa tem antes de um casamento. É fora do contexto do casamento. É antes.
Adultério, não. É uma infidelidade, uma relação sexual no período que você está do casamento. Veja que são coisas diferentes, momentos diferentes. Então Jesus vai explicar essa questão de Moisés nesse jogo de palavra. Perceba uma coisa interessante, que se tirarmos essa exceção que foi dada por Moisés, que é um período de fornicação antes do casamento, se tirarmos aqui, como fica do nosso texto bíblico? Veja comigo, ó. Disse-lhes ele, Moisés, não, é versículo 9, perdão. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a gente tira essa parte, e casar com outra, comete adultério. Veja, se você se unir com outra pessoa, cometeu adultério. Mas aí então precisamos entender esse período aqui, porque foi a única exceção que foi dada através por Moisés pela dureza do coração do homem se separar da sua mulher. Esse período de fornicação. Precisamos, irmãos, entender esse período. E podemos fazer isso baseado aqui na vida de José, que ele se deparou aqui. O texto nos diz que José estava desposado com Maria, certo? Ele não era casado com Maria ainda, mesmo que diante da sociedade já era visto como um casal, mas ele não era. Então, nesse período de desposamento, se a mulher tivesse uma relação com um outro homem, poderia dar carta de divórcio, poderia repudiar essa mulher. Somente nesse período é o que Moisés disse. Nesse período de desposamento e no máximo quando acontecia a lua de mel, a noite de núpcias, quando acontecia o casamento e tinha noite de núpcias e o homem descobrisse que a mulher já teve uma relação sexual, aí poderia separar. Podemos ver isso em Deuteronômio, capítulo 22. Peço que vá lá rapidamente. Deuteronômio, capítulo 22. Uma situação que um homem casa com uma mulher e pensa que ela já teve relação sexual com outro homem. Deuteronômio, estou aqui em Números, Deuteronômio, capítulo 22. A partir do versículo 13, diz assim: quando o homem tomar mulher e depois de coabitar com ela a desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me acheguei a ela, período aqui do casamento, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-lo aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos, eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que ele imputou coisas escandalosas, dizendo, não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e o multarão em 100 siclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. Porém, se isso for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Veja, poderia dar carta de divórcio no período de desposamento, que foi no caso de José, que ele estava enfrentando, ou no período da noite de núpcias, quando tinha aquela relação sexual e descobrisse isso.
Mas, mesmo assim, tinha que ter um julgamento, era levado aos anciãos da terra para ter o julgamento. Se, aí no caso, o homem levava seus argumentos e a família da mulher levava seus argumentos. Se realmente constatasse que ela não era mais virgem, ela iria ser apedrejada. Mas se não, se ela fosse virgem mesmo, o texto nos diz no versículo 19, o homem era multado porque divulgou má fama de uma virgem em Israel, e ele tinha que tomar aquela moça por mulher e todos os seus dias não poderia despedir mais dela. Veja, irmãos, que passou esse período, não podia mais se divorciar. É somente nesse momento, irmãos, que acontecia o divórcio por causa da dureza ainda dos corações dos homens. No período de desposamento se descobrisse e no máximo ali na noite de núpcias. Hoje muitas constituições ainda agem assim. No Brasil acontecia isso até 1988. Se descobrisse na lua de mel que não era mais virgem, aí poderia anular o casamento. Hoje isso não mais existe. Mas veja, o ensinamento bíblico é até esse momento. Depois não poderia mais ter divórcio. Irmãos, de jeito nenhum, divórcio Deus se agrada. A Bíblia diz que Deus abomina o divórcio e não pode acontecer. Ninguém pode alegar o divórcio depois de estar de casado, porque não era nesse período. Era só num período de fornicação, que era um período antes do casamento. Então, e eu peço aos irmãos que voltem lá em Mateus 19, porque os discípulos eles entenderam o ensinamento de Jesus. Veja comigo, Mateus 19, paramos no versículo 9, e agora versículo 10, veja como os discípulos entenderam o que Jesus ensinou. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Veja que eles entenderam qual era a condição de casamento. É uma condição dura que Deus estabeleceu, não podia separar. E os discípulos falaram, se essa é a condição, é melhor que nem case. Mas Jesus fala, respondendo os discípulos, versículo 11, ele porém lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Nem todos podem receber essa palavra dos discípulos por causa da necessidade que o ser humano tem, dessa necessidade fisiológica sexual. Então, se isso acontece, o ensinamento bíblico, 1 Coríntios, Paulo ensina, capítulo 7, versículo 9, se alguém não pode se conter, é melhor que se case do que ficar ardendo, por causa da necessidade do ser humano. Se acontecer, é melhor casar logo. E Paulo diz em 1 Coríntios 7, versículo 2, por causa da fornicação. Veja a palavra de novo, fornicação. Cada um deve ter o seu marido ou sua esposa. Condição do homem. Mas a palavra de Deus diz que alguns conseguem suportar. Veja, continuando, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Há pessoas que conseguem ficar sem essa necessidade, mas nem todos. Eu vou dizer assim, a maioria não consegue. Então, irmãos, a condição, se você não consegue, é casar. E a condição do casamento é essa, não separar. Tenha consciência disso. Se você está pensando em casar, se você não casou, mas está pensando, a condição é essa. Não pode se divorciar mais. E se você já é casado, mas não aguenta o seu cônjuge, a única exceção que a Bíblia diz para se casar novamente é pela morte do seu cônjuge. Vai dizer isso em Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Que depois que morre o seu cônjuge, você está livre da lei.
Mas nem adianta planejar a morte do seu cônjuge para casar com outra pessoa, porque a palavra de Deus diz também: não matarás, hein? Não pode. Mas irmãos, que a condição do casamento é muito boa. Quando Deus estava criando tudo ali no Jardim do Éden, foi criando, Deus foi falando: olha, isso é bom. E depois que ele criou tudo, e o homem e mulher e o casamento ali, Deus diz: olha, tudo isso é muito bom. O casamento deve ser algo bom, não é algo ruim. Você está casado, seu casamento deve ser algo muito bom. Vamos ver já já sobre o contentamento. Precisamos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. E o seu cônjuge é presente de Deus. Precisamos ter essa consciência que é algo muito bom, não é algo ruim. Mas vamos falar esse assunto já já. Então, irmãos, eu tive que falar tudo isso para mostrar que José, diante dessa situação difícil, ele foi agir com justiça. Por isso ele é chamado o justo, porque naquela condição que ele estava com Maria desposada, ele podia ter esse divórcio. Ele agiu com justiça. E é assim, irmãos, que precisamos agir em toda e qualquer situação. Quer seja difícil, quer seja fácil, precisamos agir com justiça. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 2, versículo 29: se sabeis que ele é justo, falando de Jesus, se sabeis que Jesus é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Precisamos agir com justiça por causa de Cristo. Essa é a nossa condição e aprendemos isso com José. Precisamos ser justos porque conhecemos o verdadeiro justo que é Jesus Cristo. Mas voltando lá em Mateus capítulo 1, José agiu com justiça, na base da justiça, mas também José agiu com compaixão. Veja comigo o versículo 19. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José não queria infamar Maria, porque diante dessa situação, como lemos lá em Deuteronômio, se uma mulher fosse pega cometendo uma infidelidade, ela poderia ser apedrejada. E José não queria isso para Maria. Veja como José agiu com compaixão, como José amava Maria mesmo. Ele não queria infamar, ele não queria o mal de Maria. Mas já pensou se fosse você no lugar de José, como você reagiria? Porque muitas pessoas, diante de uma situação difícil, até nesse próprio exemplo de infidelidade, muitas pessoas agem como? Com ira, com raiva, com ódio, com vingança, levando em ações violentas, agressões físicas e verbais. Muita gente age assim. Mas não devemos agir assim, irmãos. Qualquer situação que tivermos diante de nós, precisamos agir com compaixão. Jesus, ele dá um exemplo disso quando teve uma mulher que foi pega em adultério. Em João, capítulo 8, versículo 9 a 11, diz assim: quando ouviram isso, Jesus aqui, antes disso, Jesus falou, várias pessoas se juntaram para apedrejar aquela mulher, e Jesus disse: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra contra essa mulher. E aquelas pessoas que estavam com pedra na mão não puderam fazer isso. Eles começaram a deixar a pedra por causa de quê? João 8, 9 e 11 diz assim: quando ouviram isto, que Jesus disse, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? E ela lhe disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja, irmãos, que aquelas pessoas que estavam com pedra na mão não puderam fazer isso por causa da consciência. Porque, irmãos, somos todos pecadores. Somos todos farinhas do mesmo saco. Às vezes não temos o mesmo pecado, mas somos pecadores. E é por isso que devemos agir sempre com compaixão se alguém nos feriu, nos machucou. Por causa, somos farinha do mesmo saco. Somos pecadores. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3:13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Veja o ensinamento bíblico. Devemos perdoar uns aos outros por causa do que Cristo fez por nós. Cristo, ele nos perdoou algo muito maior do que qualquer pessoa possa nos ofender. E por causa disso devemos perdoar também, porque fomos perdoados. Somos pecadores miseráveis como qualquer um. E por isso que devemos agir sempre com compaixão. José agiu com compaixão e nos ensina a fazermos isso. Então José agiu na base da justiça, agiu com compaixão, e José também, irmãos, ele se conformou. Ele ficou conformado o que Deus tinha para ele. Veja comigo, Mateus 1, nosso texto, versículo 20 a 24. E pensando nele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Veja que José agiu como o anjo lhe tinha ordenado. José, irmãos, diante dessa situação com Maria, José tinha duas situações apenas para agir, para tomar. Primeiro, José poderia deixar secretamente Maria. É o que ele pensou. Segundo, José poderia falar publicamente e ela ser apedrejada. A mulher que ele se comprometeu, a mulher que ele amava. Ele tinha essas duas opções na mente dele. Mas Deus deu uma terceira opção. Deus, através do anjo, falou: José, recebe a Maria, sua mulher. Recebe ela, porque o que ela tem é do Espírito Santo. José aceitou o que Deus tinha para ele e se conformou com isso. Veja que o anjo disse que era para se cumprir o que tinha nas Escrituras. Então José se conformou com os planos de Deus. Os planos de Deus é para isso acontecer, para que se cumprisse as Escrituras. Irmãos, José se conformou com os planos de Deus. Precisamos nos conformar com os planos de Deus em nossas vidas também. E é isso que precisamos, nos conformar com os planos de Deus. Muitas vezes não estamos satisfeitos com o que Deus nos preparou, mas precisamos nos conformar com aquilo que temos. Hebreus capítulo 13, versículo 5 diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: Não te deixarei nem te desampararei. E nesse contexto de casamento, o seu cônjuge é plano de Deus, é um presente de Deus. Se contente com ele.
às vezes temos umas intrigas aqui e ali, mas, irmãos, é o plano de Deus. Deus sonhou com essa união. Então, irmãos, se contente. Se contente com os planos de Deus. José, nesse momento, se contentou com o que Deus preparou para ele. Precisamos nos conformar e nos contentar com os planos de Deus. E falar sobre contentamento, falar de Paulo. Paulo foi um homem que pode nos ensinar sobre contentamento. Filipenses capítulo 4, versículo 10 a 13 diz que Paulo aprendeu a se contentar com qualquer e toda situação. Diz assim, Filipenses 4, 10 a 13. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo aprendeu a ter o contentamento em toda situação. Ele aprendeu ter abundância como tem falta. Ele aprendeu a ter uma vida de contentamento. Precisamos, irmãos, nos contentar e nos conformar também, porque Cristo, ele nos fortalece em toda situação. Seja conformado com os planos de Deus. E precisamos, diante de qualquer situação, também, irmãos, ter controle. Veja comigo o versículo 25. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Veja que José não conheceu, não teve relação sexual com Maria até que Jesus nascesse. Ele se controlou. Mas perceba também, irmãos, que o texto nos diz até nesse momento, até que Jesus nascesse. Porque José depois teve sua vida natural com sua esposa. Deus não iria tirar isso. Muitos falam que que Maria não teve outros filhos, sempre permaneceu virgem, mas não. Depois ela teve relação com seu marido normalmente. Deus não iria tirar um direito dele. E a Bíblia fala que Jesus teve os seus irmãos, né? Verdade? Mas o que eu quero me conter aqui é que José, ele se controlou. E diante de qualquer situação, precisamos nos controlar também. Não podemos agir diante de uma situação com raiva, ira ou de um modo ruim. Precisamos ter o controle. E podemos ter esse controle pela ação do Espírito Santo. É um fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 2, versículo 22, Gálatas 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é exatamente isso. O domínio próprio, o autodomínio, precisamos ter. E José mostra que ele tem esse domínio. José era um servo de Deus. Precisamos, irmãos, agir como José. José nos ensinou muito aqui, não é verdade? Diante de qualquer situação, fácil ou difícil, precisamos, irmãos, agir com justiça. Precisamos agir com compaixão. Precisamos ser conformados com os planos de Deus. E precisamos ter controle. Que o irmão venha agir assim diante de uma situação. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima. Um forte abraço.